alegria, mais uma vez, estar aqui sob sua liderança, obviamente ao lado também do relator, nosso companheiro deputado Francisco Júnior, abraçar todos os senadores e deputados aqui presentes, ao ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe, que nesse instante nos esclarece todas essas questões. Mandar um abraço aí para o Carlos da Costa, com quem ainda vou fazer um dueto com ele, ao Bruno Bianco, ao Valderi, ao Travassos. Mandar um abraço, ministro, para o seu companheiro, seu secretário do Tesouro, Bruno Funchal, que está lá no comando, no controle, e ao seu amigo, meu professor, nosso professor Luiz Araújo, que com certeza está preocupado, inclusive, com a regulamentação do Fundeb, que é importante. Minha primeira palavra é dizer que espero que na próxima terça-feira, se desobstruir a porta da Câmara, poderemos estar aprovando o PLP 137 de minha autoria, que não é PEC dos fundos, porque não trato de novo ordenamento dos fundos, mas desvinculo 177 bilhões dos 255, que vai lhe entregar, eu sei que o senhor não está precisando de dinheiro, mas 177 bilhões vai lhe ajudar o manejo do seu caixa, e de tal forma que nós esperamos acabar desse bloqueio de pauta e a gente possa, a Câmara, o Congresso Nacional, poderá lhe entregar 177 bilhões, ainda agora em novembro, para que o senhor termine um ano um pouco mais folgado. Mas o meu primeiro ponto é o seguinte: há um erro na condução do Banco Central e eu preciso trocar ideias lá seja com a Diretoria de Política Monetária, com a DIPOM, com a DIPEC. Há um erro na condução do Banco Central da operação compromissada. O Brasil tem hoje 22% do PIB em operação compromissada. Isso compromete o seu endividamento do setor público. Isso não existe no mundo, ministro Paulo Guedes. No mundo, o mais alto que tem é 9%, 8%. Tem alguma coisa errada na condução do regime de metas de inflação que a gente precisa olhar para isso com mais acuidade. O Brasil é atípico em relação a independências de Banco Central, porque o Banco Central não tem título próprio para fazer política monetária. Ele faz com o título do Tesouro. O Banco Central ele tem a conta do governo federal lá dentro. Isso tem que ser separado. Então, precisamos ter cuidado nessa questão, porque, tecnicamente, precisa ser explicado. E, terceiro, Banco Central independente tem que criar uma agência de fiscalização de banco. Não pode ficar dentro do Banco Central a fiscalização e a definição do juro para o sistema. Então, temos que ter essa cautela, eu pondero, e muito mais rapidamente precisamos aprovar, sim, os depósitos voluntários, que isso, com certeza, mexe melhor na contabilidade e o endividamento do setor público, iguala ao que os outros países fazem, porque a gente compara laranja com banana, quando a gente está comparando relação dívida-PIB em relação a vários países, porque aqui a operação compromissada ela é contabilizada como dívida pública. Minha pergunta é a seguinte: primeiro, como é que o senhor vê essa solução fiscal nos próximos 3 anos? Vamos ter endividamento da relação dívida-PIB crescendo nesses próximos 3 anos ou há alguma possibilidade de melhorar a receita, diminuir desonerações, aumentar a primária ou diminuir o déficit, para que a gente possa, pelo menos, vislumbrar isso até 2023 ou 2024? Estou muito preocupado com essa questão aqui no Brasil. Essa é a primeira pergunta. Segundo, vamos mexer no curto prazo. 15 segundos. Eu pediria só mais uns 30 segundos, senhor presidente. Segundo ponto, quando é que vamos mexer nas desonerações fiscais? Isso é importante, não dá para o governo continuar com 330 bilhões de gasto tributário, mais 74 bilhões de gasto financeiro, isso precisa pelo menos 10%, eu sei que 40 bilhões pode ser pouco para o ministro, ano, mas é muita grana. Como ele gosta de falar em 10 anos, são 400 bilhões de reais que podem ser urgentemente, inclusive, ministro e equipe. Eu fui designado recentemente para ser o relator do Plano Mansueto. E lá, por exemplo, estou dando um acocho lá, vou exigir que os estados cortem 10% por ano, durante 3 anos, os seus incentivos fiscais, para ver se sobra dinheiro para ele estar fazendo outras coisas que não somente dá aumento de gasto pessoal. Então, eu acho que chegou a hora do governo também buscar
essa solução e diminuindo desonerações tributárias. E, por último, o senhor aumentou o seu caixa de 790 para 1 trilhão e 60 agora no mês de agosto. Isso foi o dinheiro que o Banco Central lhe transferiu? Essa é a última pergunta. Obrigado, ministro. O senador tem feito um trabalho extraordinariamente importante e eu tenho até conversado com a nossa equipe para estar inteiramente à disposição do senador. Eles têm até afinidade do ponto de vista até de onde nasceram, né? O Valderi, Mansueto, Valderi, todo mundo aqui vem do Ceará, que tem uma grande tradição de boa gestão fiscal. Então, eles, quando se encontram aqui, celebram. Eu até aprecio muito esse trabalho conjunto e eu agradeço o trabalho muito profícuo do senador Mauro Benevides, realmente nos permitindo consolidar esses recursos aí, 177 bi, que ele oferece com a medida que ele sugeriu e que a nossa equipe está colaborando também. Eu agradeço. Senador Mauro, durante a campanha, nós nos encontramos várias vezes, o deputado Mauro Benevides, nós nos encontramos várias vezes durante a campanha, tivemos convergência em alguns temas, divergência em outros, é normal, mas sempre com atitude muito construtiva. É técnico, é bem intencionado, é capaz, trabalha com muita seriedade e eu vejo com muita alegria essa colaboração da nossa equipe com ele. E agradeço a ele também essa colaboração conosco. Concordo com a observação de que essa operação compromissada é a nossa jabuticaba, né? Tecnicamente, o Banco Central tem que esterilizar esses movimentos de câmbio que vem. Quanto mais flexível for o câmbio, menos você precisa de operações de esterilização. Quanto mais forte for sua moeda, conversível, etc., menos você precisa desses jabutis. Mas hoje é uma forma, a operação compromissada é uma forma justamente de permitir instantâneas operações de esterilização e em nome do Tesouro. Então fica uma transferência de recursos para cá e para lá o tempo inteiro. Essa compromissada, na verdade, é uma dívida do Tesouro, porque o Banco Central não tem a sua própria ferramenta de trabalho, que seria um título de emissão própria. O Banco Central é autônomo, levando também essa ferramenta, nos ajudaria a aperfeiçoar o instrumento. Fala também de depósitos voluntários. Nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, o interessante na Europa é que, hoje, como não existe esse depósito voluntário no Banco Central, como existe justamente essa ferramenta, esse jabuti das compromissadas, o que acontece é que é dívida do Tesouro. Então, a gente é obrigado a pagar quando, às vezes, a conveniência do banco, o banco, em vez de fazer um empréstimo, fica com o dinheiro encostado, rendendo o que o título do Tesouro rende. Quando, na verdade, na Europa, há bancos até que há bancos centrais que cobram do sistema bancário. Se você, em vez de emprestar, quiser depositar comigo, você tem que me pagar 1 ou 2%. A Alemanha botou juro negativo, a Suíça botou juro negativo. Então, essa possibilidade de depósito voluntário é muito boa, porque ela dá ao Banco Central uma certa independência nesse sentido também. Olha, você não emprestou o dinheiro, no final do dia, quer encostar o dinheiro aqui por 1, 2 dias, um mês, o tempo que for, com segurança, lá na Europa, o Banco Central diz o seguinte: você tem que me pagar por esse privilégio. Eu não vou ficar te pagando, te remunerando, se você, em vez de emprestar, quer encostar o dinheiro aqui. Quer viver de renda, entre aspas, né? Então, é interessante. Nós temos que ir nessa direção do Banco Central autônomo, que realmente não precisa dessas operações compromissadas e que tem seus próprios títulos para fazer essa ferramenta de curto prazo, às vezes na base diária de recursos de um lado para o outro. Bom, o senador pergunta também sobre transferência de caixa, se há uma transferência. O senador conhece essa ferramenta, foi criada já, não fomos nós que criamos, foi criado lá atrás, pelo qual o Tesouro transfere resultados, o Banco Central transfere resultado para o Tesouro, quando ele tem um superávit grande, e o Tesouro tiver com problemas de rolagem de dívida, ou dívida excessiva, ou condições de liquidez, que ameacem a liquidez do mercado, né? Como o coronavírus veio forte, nós criamos muita dívida muito rapidamente, uma tentativa de atenuar isso e permitir, porque os leilões duplicaram, às vezes triplicaram de tamanho, encurtaram a frequência, no momento em que justamente
por as reformas não estarem avançando na velocidade necessária ou desejável, em função dessa doença, que foi o coronavírus, as reformas acabaram se atrasando um pouco, e aí as necessidades de rolagem de dívida se acumularam muito. E aí você, às vezes, vai ter que girar 2, 3, 4, 5 vezes o que você girava. Num momento como esse, há uma pressão sobre os juros. Então, em vez de você fazer essa pressão, é melhor o Tesouro, então, receber algumas transferências, e com essas transferências, ele tira o pé do acelerador, ele não precisa rolar tanta dívida em tão curto espaço de tempo. Então, nós já estamos programando, inclusive, para o período do ano que vem, os primeiros 4 meses, onde há uma rolagem mais forte, nós já estamos nos programando para isso, para justamente não ficarmos numa situação de dificuldade que tenha que pagar qualquer juro que o mercado queira. Não, nós já estamos nos preparando exatamente para fazermos uma rolagem mais suave, mais tranquila da dívida. Agora, evidentemente, nada como as reformas. Um pacto federativo sendo aprovado, na mesma hora a curva de juros todo desce e, ao mesmo tempo, desentorta, porque ela subiu e se inclinou. Os juros longos estão mais altos. Então, nós estamos fazendo a rolagem mais curta, o período está tendo um encurtamento de prazo da dívida, não é nada ainda que nos ameace, está longe ainda de ameaçar, mas são sinais desagradáveis que os mercados estão enviando para nós, justamente pedindo atenção às reformas. O senador também pergunta sobre subsídios e atacar os incentivos fiscais. Isso está um pouco ligado também à reforma tributária, porque quando você tem impostos muito altos, o sistema todo fica disfuncional. Quem tem lobby vem a Brasília e consegue ser desonerado. Então, nós sabemos os setores que conseguem desoneração, porque o imposto é muito alto, eles vêm aqui e se desoneram. E quem tem poder econômico, quem tem poder político, vem aqui e se desonera. E quem tem poder econômico, entra na indústria de contencioso. E aí começam advogados, escritórios de advocacia, o empresário às vezes deve 10 bilhões para o governo, ele prefere pagar 2 bilhões, é causa comum, 2 bilhões. Empresas grandes com causas de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, ele prefere pagar 100 ou 200 milhões para o escritório de advocacia. E aí o contencioso chega a 3 trilhões e meio. Então, quando você tem desonerações de 300 bilhões, isso significa que tem gente com cacife político para conseguir 300 bilhões de desoneração. E quando tem um contencioso de 3 trilhões, quer dizer que tem gente com cacife econômico para preferir pagar ao escritório de advocacia do que pagar ao governo. Isso quer dizer que os impostos estão fora de lugar. Se os impostos forem mais baixos, todo mundo pagava, tinha menos contencioso e tinha menos desoneração. Então, esse é o nosso norte. É por aí que nós tentamos trabalhar. Quanto à preocupação com o déficit primário, com os gastos tributários, tudo isso, claro, é a nossa rota, é o nosso dia a dia, temos essa preocupação. Agora, sabemos que o déficit primário, esse ano particularmente, foi inchado. Nós queremos que ele colapse o ano que vem. Ele justamente saiu. Nós tínhamos conseguido reduzir de 2% para 1,1%, 1,2%. Ele saltou de volta para 11%, 12%. Nós queremos que ele colapse de novo para 2%, onde estava antes da pandemia começar, entre 1% e 2%. Nós vamos tentar fazer o maior esforço possível. E toda vez que eu falo que nós vamos fazer o maior esforço possível, aí vem aquela narrativa, digamos assim, pouco gentil, né? Para não usar uma palavra diferente, né? Quer dizer, ele prometeu, nós prometemos o melhor esforço possível. Aí vem uma pandemia, as reformas atrasam, não cumprem. Quem controla o timing das reformas é a política. O ministro prometeu e não entregou. Ele é o ministro que promete e não entrega. Quer dizer, só quem está aqui em Brasília e conhece a nossa luta diária é que consegue compreender o que está acontecendo. Em vez dessa narrativa pouco compreensiva e destrutiva, às vezes, ele promete e não entrega, ele promete e não entrega. Eu não vou descredenciar a democracia brasileira se a democracia brasileira tem seu custo de transição, de funcionamento, que é normal. Você pode pensar um plano econômico que você faz em pouco tempo, agora a execução leva bastante mais tempo. E é normal e é compreensível. Bom, então, em relação à dívida PIB, a última observação do nosso deputado Mauro Benevides,
nós não nos conformamos com esse nível de dívida PIB. Nós vamos derrubar de novo, deputado. Nós derrubamos no primeiro ano e nós vamos derrubar de novo. Como é que nós vamos derrubar isso? É o balance sheet repair. Não tem jeito, porque a atitude normalmente de quem se acomodava com a situação era justamente paga um juro bastante alto, vai rolando isso aí, vai causando esse endividamento em bola de neve e deixa esse pepino aí para as futuras gerações. Não é a nossa atitude. Nós achamos que não é razoável esse nível de dívida PIB, tem que cair fortemente. Nós estávamos começando a derrubar, quer dizer, e antes que usem o gerúndio, nós derrubamos. Ela saiu de 76,5 para 75,8 e descendo, e ia continuar descendo. A pandemia veio, deu um empurrão nisso, jogou isso para quase 100% do PIB, pois nós vamos derrubar de novo. Seguindo os mesmos métodos. Nós vamos desinvestir, nós vamos privatizar. O Banco Central, enquanto estiver fazendo transferências, continua fazendo transferências. Nós vamos desalavancar os bancos públicos e nós vamos derrubar a dívida PIB de novo, com mais energia, com mais ímpeto, com mais determinação. Mas ele prometeu que ia privatizar, não privatizou.